Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Vigiar para não ser surpreendido. Disse Jesus a seus discípulos: Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Contra os terríveis castigos que hão de recair sobre os pecadores, Nosso Senhor recomenda a oração e a vigilância. Velai, pois, sobre vós, para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço. São Basílio. Todo animal recebeu de Deus os meios de buscar a própria preservação. Eis porque o Salvador nos admoesta aqui a que façamos por meio da razão e da prudência o que os animais já fazem por natureza. Devemos, pois, fugir dos pecados como evitam os animais irracionais os alimentos venenosos, e buscar a justiça como eles buscam as plantas de que se nutrem. É, portanto, para que distingamos entre o saudável e o prejudicial que diz Nosso Senhor: Velai, pois, sobre vós. Há, contudo, duas maneiras de velar. Uma é exterior por meio dos olhos do corpo. Outra é a vigília interior pela atenção da inteligência. Ora, como aqueles não podem conduzir à virtude, refere-se, portanto, Nosso Senhor a um ato do intelecto, o que significa que estejais pleno de circunspecção e que a luz da vossa alma vele continuamente para vos guardar de todos os perigos. Ele não diz: velai sobre o que está à vossa volta, ou sobre o que é vosso, mas velai, pois, sobre vós. Vós sois, com efeito, intelecto e alma. Tendes, no entanto, corpo e sentidos, e, por fim, o que fica à vossa volta são os bens exteriores, as artes e todos os outros elementos de que vos servis para o sustento da vida. Fica claro que não a todas estas coisas deve se estender a vossa vigilância, mas, sobretudo, a vossa alma. Essa injunção, a um só tempo, cura as enfermidades e aperfeiçoa aqueles que já haviam sido curados. Conserva o presente e provê para o futuro. Impede-nos de censurar aos demais, induzindo-nos a empregar toda a nossa atenção sobre nossas próprias ações. Não permite que nosso intelecto se torne escravo das paixões e, finalmente, submete a alma irracional à racional. Mas por que motivo devemos vigiar? Ei-lo, para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço. Tito Bostrense. Como se dissesse: Cuidai para que as luzes da vossa mente não se obscureçam, porquanto a preocupação com a vida presente, os excessos e a embriaguez afugentam a prudência, abalam a fé e causam a perdição de alguns.
São Basílio. Se a embriaguez, assim chamada porque deriva de uma palavra grega que quer dizer transtorno da cabeça, consiste no uso imoderado do vinho, os excessos caracterizam-se pelo mal-estar e pelos vômitos que a ela soem seguir-se. E assim como devemos usar dos alimentos para matar a fome, assim também devemos usar das bebidas para saciar-nos a sede, evitando ciosamente os excessos, porque o vinho é uma bebida capciosa. A alma sóbria há de ser prudente e boa. Aquela, porém, que se afoga nos vapores da embriaguez, ficará como que coberta de espessas nuvens. A curiosidade e os cuidados com esta vida, embora pareçam inócuos, devem ser evitados quando não nos ajudam na prática da religião, pelo que diz: e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia. Teofilacto Diócrida. Porque, de fato, aquele dia virá sem ser anunciado, de improviso e como que furtivamente, prendendo num laço todos os desprevenidos, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Aprofundemos o significado dessas palavras. Aquele dia surpreenderá todos os que estiverem assentados sobre a terra, sedentes, isto é, aqueles que, inativos, estiverem a viver de improviso. Com relação, porém, aos que se esforçarem no vigiar-se a si mesmos e no fazer o bem, e que, não estando sentados nem ociosos sobre a terra, mas sim aprumados, diz: levanta-te e anda, porque a terra não é lugar para descanso. Com efeito, para estes, aquele dia não lhes será temível e escaparão ao laço que há de prender os demais. Eusébio. Nosso Senhor nos recomenda a vigilância com o fito de nos acautelar contra a inércia que produzem os prazeres e os cuidados com as coisas da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer. Teofilacto Diócrida. Quais sejam os males, a fome, a peste e as outras calamidades desse gênero, que pesam tanto sobre os eleitos quanto sobre os demais homens e ainda aos suplícios eternos reservados aos condenados. Com efeito, não podemos evitar todos esses males, senão por meio da vigilância e da oração. Santo Agostinho. É esta a fuga de que fala São Mateus, que não há de suceder nem no inverno, nem em dia de sábado. O inverno é símbolo das preocupações desta vida, triste como a mesma estação. O sábado é figura da intemperança e da embriaguez, que estrangula e submerge o coração em alegrias carnais e na luxúria. Esses excessos são representados pelo sabá, porque é este o dia em que os judeus se entregam ao gozo das coisas terrestres, na ignorância, deixando de lado o elemento espiritual dessa festa. Teofilacto Diócrida. E porque cabe aos cristãos não apenas fugir do que é mal, mas também forcejar por alcançar a glória que Deus lhes reserva, o Salvador acresce: edificar de pé diante do Filho do Homem, porque é próprio dos anjos o privilégio de permanecer defronte o Filho do Homem, nosso Deus, numa eterna contemplação gloriosa da sua face. São Beda. E, em verdade, se algum médico nos instruir a evitar o suco de alguma planta, para que não nos sobrevenha morte repentina, cumpriremos a prescrição à risca. Quando, porém, o Salvador nos instrui a evitar a embriaguez, os excessos e os cuidados com o mundo, não damos fé às suas palavras, porque não acreditamos que estas coisas nos possam destruir. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.